Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos analisar hoje mais uma etapa daquilo que foi transformando a sociedade numa sociedade completamente conduzida pelos senhores feudais e pela Igreja Católica até se tornar uma sociedade mais racional, uma sociedade capitalista moderna. E nós estávamos falando de mais uma etapa de transição fundamental, um acontecimento fundamental nessa etapa de transição do feudalismo para o capitalismo, que foi a Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante foi tão importante para a transformação da visão do mundo e a criação da sociedade moderna? Porque a Reforma Protestante, gente, ela vai permitir a livre leitura das Escrituras Sagradas. Até então, quem fazia esta leitura e a interpretação da forma que lhes bem entendesse era a Igreja Católica. A partir da Reforma Protestante, não. As pessoas ganham autonomia, inclusive a Bíblia, que era escrita em latim, passa a ser traduzida para facilitar a leitura nas línguas dos países em que a reforma se assenta, em que a reforma toma pé. De tal maneira que essa liberdade de leitura, ela representa um confronto, um choque com o monopólio do clero na interpretação baseada na fé e nos dogmas. Então era a Igreja Católica que determinava, você tem que pensar assim, você tem que obedecer, você tem que se conduzir dentro destes parâmetros. Parece um pouco o YouTube de hoje, não o YouTube, os canais do YouTube, onde as pessoas querem que você tenha determinados padrões, determinados valores, determinados comportamentos, determinados falares. Então, é mais ou menos isso. Só que a Reforma Protestante, ela vai tentar o quê? Bater de frente. Não, eu posso interpretar a Bíblia, as Sagradas Escrituras de outra maneira, não como a maneira da instituição que ganha, que tem força, poder, controle, porque o interesse era controlar as pessoas, engessar, que as pessoas só obedecessem, não tivessem liberdade, aceitassem tudo que a igreja, que estava aliada aos senhores feudais, determinasse, mesmo que isso matasse as pessoas, mesmo que isso destruísse as pessoas. Então, gente, a Reforma Protestante, ela dá autonomia para as pessoas, ela permite as pessoas pensarem, permite as pessoas contestarem, terem liberdade de pensamento. E isso, gente, vai ser praticamente o fim do poder da Igreja Católica. Ela vai tentar reagir, a reação não tem o efeito que ela consegue e ela perde o seu poder imenso que tinha durante a Idade Média. Ora, dessa forma, com essa leitura individual das Escrituras Sagradas, os homens podem se relacionar com Deus individualmente. Eu acredito em Deus do meu jeito, não do jeito que a igreja manipuladora diz que tem que ser. Quem outorgou a igreja a ser dona da verdade? Onde está escrito que você vai ser dono da verdade? O padre, o bispo, onde está escrito que eles serão os donos da verdade? Mas era isso que a igreja queria, porque ela lucrava com isso, ela tinha poder. Os interesses eram apenas políticos e financeiros, monetários. Nada mais. Fé, ajudar, mentira. Uma grande mentira. Então, gente, com a livre leitura das Escrituras Sagradas permitidas pela Reforma Protestante, o homem vai se relacionar direta e individualmente com Deus, sem a intermediação dos ministros da igreja, do padre, do bispo, do papa. Eles não são mais necessários.
eles são descartáveis. Eles só são necessários com quem é fraco de cabeça, com quem não tem estrutura, que é dependente do que o outro tem que falar sobre a vida, não consegue conduzir a vida do jeito dele. Então, pessoal, isso dá uma liberdade para o homem extraordinário. A nova maneira de se relacionar com o sagrado, com as sagradas escrituras, com Deus, com Jesus, permite, inclusive, analisar o universo de outra forma. Ora, se eu ganho autonomia de pensar, se eu ganho autonomia de ser, evidentemente, eu posso pensar livremente das garras da igreja sobre o que eu quiser. Então eu não preciso ver as coisas, os fenômenos, os fatos, com o olhar da igreja, com a autorização de alguém. Logo, a razão começa a vencer. A grande contribuição da reforma protestante, que deu liberdade, autonomia para o homem, foi o quê? Foi destacar a razão como fato soberano, como fato essencial para se conhecer o mundo. Não era mais a igreja foi substituída pela razão, pelo relacionamento individual do homem com Deus. Não precisa de um intermediário. Então, repito, a razão torna-se soberana, essencial para se conhecer o mundo. Isso é uma transformação extraordinária do mundo que durante 1000 anos viveu sobre as leis fortes, poderosas, interesseiras da Igreja Católica. Ora, dessa maneira, o homem se sentindo livre, ele pode julgar, avaliar, pensar e emitir opiniões sobre todos os fatos. Não aquele que, eu concordo com você porque eu faço parte de um grupo social. Nesse grupinho social as pessoas pensam assim. Eu não admito que você tenha suas opiniões, vai caçar sapo de bodoque. Você está atrasado 600 anos, 500 anos desde a Reforma Protestante. Olha, se eu estou preocupado com o que você fala, irmão, vai caçar sapo de bodoque. Então os homens se tornam livres para julgar, para avaliar, pensar e emitir opiniões sem se submeter a nenhuma autoridade transcendente ou divina que tinha na igreja sua defensora e guardiã. Gente, então a reforma protestante, ela pode ser resumida por este último parágrafo que eu vou reler. Os homens se sentem livres para julgar, avaliar, pensar, emitir opiniões sobre quaisquer assuntos, sem se submeter a nenhuma autoridade transcendente, divina, que tinha na Igreja Católica sua grande defensora e guardiã. O homem rompe com um grilhão que dominou a Europa por 1000 anos. Grilhão esse chamado de Igreja Católica. É isso que a reforma protestante traz. O uso da razão, a capacidade livre de julgar, avaliar, pensar e emitir opiniões sem o controle, sem ser marionete dos interesses da religião cristã. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Claro que nós vamos continuar. São tantas as transformações. Nós estamos há várias aulas nessa passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista moderna. Fiquem bem, tudo de bom. Até a próxima.